sejam bem-vindos. Nós temos mais um tema instigante para tratar, o bem de família, os riscos da proteção legal. É muito comum que esse tema venha cair no nosso colo e tem caído durante aí meus mais de 25 anos de profissão, que tenha caído por conta de o bem de família acabar sendo envolvido em dívidas das empresas ou mesmo em dívidas pessoais de um dos cônjuges. Então, esse tema, para quem trabalha com direito imobiliário, com negócios em geral, principalmente com negócios imobiliários, acaba sendo um tema muito importante, porque o bem de família ele vem a ser aquele que é o bem marcante, via de regra, para a entidade familiar. E a última proteção, a última muralha, ambiente de segurança das pessoas quando elas se envolvem em situações de dificuldades financeiras. Então, é ali, no ninho das pessoas, que reside a sua estrutura de base, até para que ela se reerga diante de possíveis dificuldades que cenários econômicos tão dinâmicos como nós estamos enfrentando no nosso país, vem submetendo pessoas que legitimamente tentam empreender, tentam crescer, tentam se desenvolver e, em alguma medida, produzem muita riqueza, inclusive para o Estado, por meio dos tributos que recolhem com seus negócios, seus trabalhos, todos nós produzimos, desde a pessoa lá que está varrendo hoje a calçada ali das nossas cidades, até a pessoa que conseguiu desenvolver um negócio e dar muitos empregos para sustento de muitas famílias, tanto faz, cada qual na proporção dos seus resultados paga uma verba importante aí de contribuição para o governo. Os últimos estudos indicam que cerca de 150 dias por ano são trabalhados exclusivamente para bancar o Estado. Pessoas mais críticas até diriam que é quase um regime de escravidão, trabalhar tantos dias assim para um senhorio, razoável pensar desse jeito. E aí, depois desses 150 e poucos dias, é que começa a realmente ter o resultado que seria, então, para a pessoa que está trabalhando. Então, mesmo assim, diante de uma situação em que seus negócios não vão bem, quem vai responder sozinho, sem amparo de ninguém, por aquelas dívidas, seja porque, mesmo que os cenários econômicos tenham a prejudicado, como acontece, quem vai responder vai ser aquela pessoa que arriscou seus negócios, as suas atividades, arriscou aquilo que ela conquistou para empreender. Então, realmente, assim, para quem é advogado, sabe, quando a gente recebe esse tipo de demanda, nos toca mais, cala mais fundo, porque a gente percebe a angústia da pessoa e a gente percebe que muitas vezes não há uma má-fé naquele desamparo circunstancial. E aí incumbe ao advogado trabalhar com aquilo que ele tem de ferramentas, que é salvar, mitigar os danos. Então, pessoal, o que aconteceu foi que essa semana foi divulgada a decisão do STJ sobre a questão da possibilidade de penhora do bem de família. E como normalmente acontece, eu tenho batido aqui bastante com vocês, a maneira como é divulgada às vezes as notícias, elas têm um objetivo de gerar engajamento, certo? E normalmente, aliás, via de regra, não necessariamente aquele título de engajamento, a forma como está sendo apresentada a questão, corresponde exatamente com aquilo que está sendo julgado. Então, quero dizer para vocês, primeira coisa, o seguinte, eu fui lá na notícia do próprio STJ, normalmente os jornalistas deles são um pouco menos bombásticos, né, como a gente costuma ver nos outros ambientes aí de Instagram e YouTube, etc e tal. E eles dizem o seguinte, que o STJ, então, tem um repetitivo que fixa teses sobre a exceção à impenhorabilidade do bem de família, certo? Nesta linha de exceção à impenhorabilidade, as notícias que vieram, que o STJ estava, então, permitindo, né, se ultrapassar essa linha de defesa, linha de proteção da entidade familiar. O STJ está relativizando. Muito em virtude de que realmente, durante a argumentação ali dos ministros, surgiu mesmo uma menção de que essa proteção não é absoluta.
Aí você faz uma leitura rápida, você pensa o seguinte, bom, se a proteção não é absoluta, significa que eles estão relativizando a proteção legal. Por que eu penso que não é bem assim, embora que esse julgamento traz muitas informações importantes, interessantes, para a gente considerar nas nossas defesas, no nosso agir como defensor de pessoas que estão com dificuldades. Bom, primeiro ponto, tem uma série de observações para fazer com vocês, tem súmulas que eu quero indicar para vocês, tem uma série de coisas que eu vou trazer aqui, e inclusive algumas questões que a gente pode adotar até no extrajudicial, tá? Então tem muito material aqui que eu vou compartilhar com vocês hoje para essa questão. Mas a primeira observação que eu quero fazer para vocês é o seguinte, eu não considero que este julgado esteja propriamente relativizando a proteção familiar, tá? Eu sei que durante a fundamentação isso pode induzir esse entendimento, né? E as notícias por óbvio, mas a própria fundamentação pode ter induzido a essa compreensão, mas não é assim que, né? Eu interpretei de uma maneira diferente. Por quê? Porque já lá na própria lei 8.009, que é a lei de proteção do bem de família, ela mesma traz algumas exceções. Né? Então, lá no artigo 3º, diz o seguinte, a imperabilidade é oponível em qualquer processo, salvo se movido. Então, o que acontece? A lei federal ela já traz algumas exceções. Tem lá a pensão alimentícia, tem lá uma série de coisas que vai fazer sentido para nós, né? Nós vamos pensar dívidas próprio terreno, né? Então, quer dizer, uma dívida do próprio imóvel, porque a pessoa vai viver no imóvel sem ter condições de bancar o imóvel, não faz sentido. Se ela vende aquele, adquire um imóvel mais coerente com a sua nova realidade social. Essa que é a questão. Não tenho mais condições de pagar o IPTU, não tenho mais condições de pagar o condomínio. Como é que eu vou ficar vivendo então nesse imóvel? Troca por um imóvel mais em conta, um imóvel proporcional à nova realidade da pessoa. Essas coisas todas fazem muito sentido para nós, não geram nenhuma novidade, nenhuma surpresa. Pois bem, e dentre esses dispositivos, está lá no inciso 5, o que foi objeto do julgamento. O inciso 5 é o que foi objeto do julgamento, que trata da hipoteca. E aí surgiu esse grande alarde sobre essa decisão. Como eu disse, tem coisas bem interessantes que eu já tinha feito até uma aula dessa, eu me lembro, uns 2 anos atrás, se eu não me engano, que já dava esse caminho aqui das pedras, mas acho que agora ficou realmente mais clarificado. Mas eles estão interpretando o inciso 5. E aí, colegas, eu me permito divergir no seguinte aspecto, tá? Não é uma relativização. Eles estão na realidade. O que eles fizeram aqui nesse julgamento foi uma interpretação restritiva, inclusive. Uma interpretação restritiva. Como assim, Rafael? Bom, se por um lado todo mundo está anunciando que o STJ diz que a proteção ao bem de família não é absoluta e comporta exceções, como se ele, tribunal, estivesse inventando exceções ou criando exceções, dá a entender isso. Por outro lado, a realidade é diferente. O que acontece é que na lei sempre existiram exceções. Estão devidamente elencadas no artigo 3º, nos incisos. A do inciso 5, eles estão trazendo à luz e interpretando para gerar o tema 1261. Que é o tema que foi produzido a partir desse julgamento. Só que, ao contrário do que se imagina, quando eles interpretam e trazem a interpretação, essa tese firmada pelo tema 1261, eles não estão relativizando a proteção prevista na lei 8.009. Não estão relativizando a proteção. Eles estão interpretando esse dispositivo, mas não para ampliar. Ao contrário, eles estão interpretando esse dispositivo para restringir a sua aplicação. E no meu modo de ver, nesse aspecto, ou seja, a restrição da interpretação, ela é coerente com o objetivo desta norma.
porque esta norma tem o objetivo de salvaguardar o bem de família. Se a norma tem o objetivo de salvaguardar o bem de família, nada mais legítimo do que adotar interpretações que restringam as exceções, né? Então, regras de composição entre normas conflitantes. Normalmente, elas adotam alguns critérios. Dentre eles, o critério é o seguinte: se eu tenho uma exceção, ela deve ser lida de forma restritiva e não ampliativa. Essa é a lógica interpretativa que nós devemos dar, a regra hermenêutica que nós deveríamos dar quando a gente tivesse ou um conflito entre normas ou um conflito que gere dúvida sobre a aplicação de uma determinada norma. Fecho a parte aqui da interpretação da hermenêutica e volto agora para fazer total sentido o que eu estou falando para vocês. Tá? Seguinte, olha o que diz no inciso 5, que trata da hipoteca. E aqui eu quero só movimentar aqui a lembrança dos colegas que têm me acompanhado, que eu tenho falado sempre muito das garantias. Então, hipoteca é uma garantia, é quando a gente dá o imóvel em garantia. Eu tenho falado bastante da alienação fiduciária, que é o modelo de garantia mais utilizado, por ser o mais seguro, mas aqui o julgamento, quero deixar bem claro, ele é sobre a hipoteca, exclusivamente sobre a hipoteca, tá? E eu já digo por que faz muito sentido esse julgamento. Pois bem, vamos só ver o que diz a lei, né? O que diz a lei? Então, que há impenhorabilidade, ela pode ser oponível, né, em qualquer execução, salvo removido, inciso 5, para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Então, salvo se o próprio casal ofereceu o imóvel em garantia ou a entidade familiar ofereceu o imóvel em garantia. Então, assim, ó, quando os ministros dizem a proteção não é absoluta, eles não estão dizendo, isso não significa que eles vão agora começaram a criar exceções. Não. Eles só estão dizendo o seguinte: na lei existem exceções. Ponto. Certo? Mas aí fica interessante o julgado. Por quê? Porque daí ele nos traz uma interpretação dos casos concretos e que acontecem todos os dias com muita frequência. Muitas vezes eu me deparo com este problema, com essa circunstância, que é o seguinte: o empresário, ele começa a ter alguns desafios na sua rotina de trabalho, como eu mencionei no início, né, na nossa introdução, e ele começa a ter que buscar recursos para manter a sua roda girando. Vamos imaginar que a empresa seja um veículo, e esse veículo vai rodando. Enquanto o veículo estiver rodando, ele está destino com a sua rota, dentro da rota, com destino chegando no seu objetivo final, que é manter as pessoas produtivas, criando riqueza, gerando tributos, uma série de coisas positivas para a sociedade. Então, o empresário, ele está fazendo o seu veículo se manter em movimento. Aí surge um buraco, danifica o seu pneu, tem que trocar esse pneu. Aí tem um custo. Aí ele troca esse pneu e segue, tudo certo, está dentro do roteiro, faz parte do problema. Aí daqui a pouco ele sofre uma pechada, bate no carro. No sul a gente fala assim. Ele tem um acidente, pequeno acidente de trânsito, avarias, vai lá, conserta e segue o caminho. Ou amassou, mas não impediu o movimento, segue no caminho, segue na rota. E assim ele vai fazendo com a sua empresa. Bom, agora vamos trazer para a hipoteca. Imaginemos que nesse pneu furado, nessa lataria machucada, em algum momento ele teve que recorrer à busca de crédito. Legitimamente fizeram uma análise da empresa dele e aprovaram o crédito dele, mas para aumentar a garantia do credor, ele exigiu a hipoteca do seu imóvel, que é o imóvel da sua família. E ele, observando lá o objetivo do destino, ou seja, tenho que manter a máquina rodando, ele vai e cede a essa circunstância
para bem de manter o veículo funcionando, ou seja, para bem de manter a empresa funcionando. Ele cede a isso e dá o seu bem de família em garantia. Bom, imagina que lá adiante tem um acidente muito feio. Para esse acidente não tem conserto e o veículo para de rodar. Aquilo que não era pensado, não era imaginado, imprevisibilidade, coisas imprevisíveis acontecem. Aconteceu, infelizmente, ele venha a quebrar, a sofrer. Essa empresa extingue-se, morre. Nessa circunstância, então, vai vir a execução da hipoteca, bem com força. E é este o contexto que nós estamos enfrentando aqui neste precedente. Esse é o contexto. Importante a gente entender o contexto do precedente para a gente tirar as informações valiosas. E aí, meus queridos amigos, eu tenho para dizer para você o seguinte: esse precedente ele não é só interessante pelos seus fundamentos que tratam de interpretar a legalidade do inciso 5, que cria essa, já tinha criado essa exceção, mas ele nos dá um alerta muito importante, que é o ônus da prova. O alerta sobre o ônus da prova. Então, esse tema 1261, ele é valioso não por dar luz ao risco da hipoteca poder superar a proteção do bem de família, que é um fato, e é um fato, inclusive, previsto em lei. Mas ele se torna ainda mais interessante, mais relevante para os advogados que terão que estudar um caso para proteger os seus clientes, porque ele denuncia, ele traz holofotes poderosos sobre o ônus da prova. Quem tem que provar e o que ser provado. Isso é fundamental. Rafael, mas está confuso para mim, não estou entendendo por que está falando de ônus da prova agora. Nós estamos falando sobre a possibilidade de execução de uma hipoteca do bem de família quando esse bem foi dado em garantia. Pois é, acontece o seguinte, aí vem a interpretação, e por isso a minha crítica inicial. Porque a interpretação do inciso 5 pelo STJ foi uma interpretação, ao contrário do que todo mundo pensa, que relativizou a proteção, foi uma interpretação restritiva. Como assim? Que o STJ, para além de dizer, quando a pessoa entrega o bem em hipoteca para um credor, ela o fez voluntariamente, ou seja, ela aceitou colocar aquele bem em garantia, então ela agiu naquele velho adágio do direito brasileiro, non venire contractum próprio, então um agir contraditório com a sua proteção, ele tinha uma proteção jurídica legal e ele entregou esta proteção jurídica legal voluntariamente. Se é o seio, é o norte da primeira afirmação, né, a tese do 1261, porém, essa interpretação que é legítima, então non venire, ok, então você entregou voluntariamente, você correu, você quis, você abriu mão da sua proteção legal, conforme já estava escrito, inclusive, no inciso 5. Ok, entendi. Mas aí o STJ ele traz uma interpretação restritiva, que é o ponto, para mim, a cereja do bolo desse caso. Ele diz o seguinte: esta interpretação restritiva, ela comporta provas, ela está sujeita ao desenvolvimento do ônus da prova. Ela está sujeita à instrução processual, ela está sujeita à interpretação. Como assim a interpretação? É que não basta ter entregue voluntariamente o imóvel. Há que se provar que a vantagem obtida pelo crédito recebido foi usado para a entidade familiar. Olha só a importância disso. Então, o anúncio de que a relativização vem para em prejuízo das pessoas que tinham aquela previsão, aquela proteção legal, ela não é coerente com aquilo que foi julgado, porque o que foi julgado foi que não é absoluta a exceção, não é absoluta, assim como não é absoluta a proteção, também a exceção, ela deve ser interpretada no caso dos autos, no caso concreto, para demonstrar
que a entidade familiar foi beneficiada por aquele crédito. Puxa, mas daí muda tudo, Rafael. Quem é advogado está escutando isso, automaticamente, quem é leigo, está pensando no seu caso, até entende um pouco, mas quem é advogado já salta aos olhos. Meu Deus do céu, mudou tudo no sentido de que, e salvo, né, pessoal, já tinham entendimentos introdutórios, já tinham precedentes, eu já tinha trabalhado aqui em aula com vocês já há mais de ano e já estava se dirigindo para esse sentido, quando envolvido, então, dívidas de empresa. Pois bem, só que agora ficou muito mais claro, que o tema 1261 trouxe, então, de tese firmada com efeito vinculante, que ele chama de precedente qualificado, que vincula todos os juízes do país. Está dizendo o seguinte, olha, a partir do momento que foi entregue em hipoteca, tudo bem, mas daí nós temos que fazer uma análise de prova. Esse valor, este crédito, foi usado a favor da entidade familiar ou não? E aí ele criou duas presunções jurídicas. Olha que importante isso. O STJ criou duas presunções jurídicas para interpretar. O que significa presunção jurídica? Presunção jurídica é o seguinte: quando ninguém prova nada, se aplica a presunção. Então, duas lições. Primeira, se eu sou o advogado da proteção do bem de família e a presunção estiver favorável a mim, ok, não há necessidade de instrução probatória. Agora, se eu sou advogado da proteção do bem de família e a presunção legal estiver a meu favor, aliás, estiver contra mim, aí eu vou ter que fazer uma bela instrução probatória para demonstrar que o resultado desse crédito não foi utilizado a favor da entidade familiar. Então, quais são as presunções que o STJ criou com o 1261? Primeira presunção do tema. Se houver mais de um sócio que não for da entidade familiar nesta empresa que recebeu em hipoteca, a presunção é de que o crédito foi usado em favor só da empresa e não da entidade familiar. Então, nesta primeira presunção, ela é favorável à proteção do bem de família. Então, olha só, hipoteca dada para a empresa de bem de família por um dos sócios, sendo que existem outros sócios, a presunção é de que não foi em benefício da entidade familiar, logo persiste e mantém a proteção do bem de família. Compreendido isso? Segunda presunção legal. Se esta empresa que recebeu o crédito da hipoteca, então, se o sócio dessa empresa que deu o seu imóvel familiar em hipoteca for o único sócio da empresa, ele não tiver outros sócios que não fazem parte da entidade familiar, aí a presunção é de que a empresa é uma extensão da família e, por isso, os créditos vão ser presumivelmente considerados como utilizados em favor da entidade familiar. Isto é muito importante, porque essa é a receita do bolo para interpretar o inciso 5, que diz: execuções de hipoteca sobre o imóvel familiar oferecida como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Então, o pelo casal e o pela entidade familiar, a interpretação é em benefício do casal ou em benefício da entidade familiar. É assim que o STJ propõe esta interpretação. Mas vejam que isso não é o fim, ou seja, não é a derrota. Por quê? Porque ele não está dizendo que a empresa for do casal, ou se a empresa for do casal, for o único sócio da empresa, ou seja, considerado uma empresa que é uma extensão da família, ele não está dizendo que já ganhou o credor. Não. Ele está dizendo o seguinte, e agora eu retomo a questão da importância da compreensão das regras do ônus da prova. Ele está dizendo assim, ó, se esse é o contexto, ainda assim dá para salvar o bem de família desde que a família comprove que os créditos não foram utilizados
em benefício da entidade familiar. Ou seja, ainda dá para salvar com provas. Com provas. Pode ser uma perícia no balanço dessa empresa que demonstre que esses recursos entraram para a empresa e foram utilizados, naquela minha analogia, para manter o carro rodando, que é o mais comum, que é inclusive o mais comum. O mais incomum é o uso, colegas, para benefício da própria família. Então, ninguém coloca o imóvel familiar dentro da empresa pensando que vai buscar mais conforto, ou mais luxos, ou mais vantagens para a família. Ah, mas acontece, Rafael. Quando acontecer, aí o credor tem razão. Quando acontecer, o credor vence. Quando não acontecer, a entidade familiar vem. Cuidados. Dica de cuidados, então, para aplicação no 1261. Se não tiver outros sócios que não sejam da família, o ônus da prova é de quem alega. Se houver outros sócios, o ônus da prova é do credor. Ah, o credor consegue demonstrar que o cara usou a favor da sua família? Ah, bom, feito. Então também o credor não perde quando a presunção estiver contra ele. Se ele conseguir demonstrar que houve um interesse, então imagina lá, loucamente, uma família completamente desajustada, bota a casa no negócio para fazer uma viagem de luxo, viajar pelo mundo, né, em benefício próprio, então, da entidade familiar. Tem outros sócios permitindo que fizesse isso, era a casa dele mesmo, ele que botou. E o credor consegue demonstrar isso? Bom, aí o credor vai vencer. De forma legítima, inclusive, penso eu. Então, colegas, ao fim e ao cabo, em termos de interpretação, tá, do 1261, é isso que eu tenho de ponderações para trazer para vocês. Mas eu trouxe também algumas outras coisinhas aqui que eu quero passar para vocês, que dizem respeito a outros entendimentos e a gente tem que sempre acordar quando está tratando desse tipo de assunto. Eu tinha feito também umas anotações aqui bem legais, acabei me empolgando na explicação, tá? E tinha dito que a Febraban, que é muito ativa, né, na proteção dos bancos, do interesse dos bancos, fez uma manifestação dizendo que isso aí poderia prejudicar o mercado, criar insegurança, mas teve um voto vista muito bacana aqui do ministro Bussi, que esclarece que desde 2008, né, já tinha esse entendimento do STJ de aplicar essa interpretação, mais ou menos nesse sentido, nunca teve problema nenhum para segurança dos créditos, então bem interessante. Ótimo. Mas aqui voltando então, né? Separei algumas súmulas para quem quer ter uma visão completa aqui desse caso, para além desse tema que agora nos ajuda muito. A súmula 364 do STJ, tá? Que fala do conceito de impenhorabilidade que abrange o bem residencial do casal ou da entidade familiar, que é uma extensão, uma interpretação extensiva. Entidade familiar pode não ser o casal, pode ser um filho, uma neta, pode ser qualquer forma. Tá? Então, perfeito. Ser dono ou um dos cônjuges ser o dono sozinho do imóvel não afasta a sua natureza de entidade familiar também. A súmula, ainda do STJ, o enunciado 486, bem penhorável bem de família pertencente ao fiador no contrato de locação, a não ser que a locação seja comercial, tá? É a única exceção. Então, o fiador ainda consegue proteger o seu bem de família, desde que ele não tenha dado para locação comercial. Tá? Depois, o que nós temos mais aqui? ESP de taxa de condomínio, não vou nem passar para vocês, que é tranquilo. Bom, se alguém estiver trabalhando com isso, 1.280.825 de São Paulo. Tá? Depois, mais adiante aqui, as contribuições criadas por associações também não superam o bem de família, elas não são equiparadas, tá? Não são equiparáveis à dívida de condomínio, né? Então, contribuição da associação, ela é uma obrigação pessoal e não propter hand. Bacana, tá? Deixa eu ver aqui que é uma falência, colegas. Então, a desconsideração da personalidade jurídica da falência não torna automaticamente, não derruba automaticamente a proteção ao imóvel de família. Então, conseguir desconsideração dentro da personalidade jurídica dentro da falência, porque houve uma confusão, um crime, um ato jurídico ilícito, não significa que automaticamente o bem de família vai responder por ela, tá?
Não é assim que funciona. Então, ainda mantém. E por último, que eu prometi para vocês, a questão da proteção voluntária do bem de família. Tá? Então, proteção voluntária do bem de família. Existe também a possibilidade de você colocar na matrícula do imóvel o registro de proteção voluntária do bem de família. Tá? Essa proteção voluntária não necessariamente tem a ver com o bem de família, porque o bem de família é proteção legal. A proteção voluntária é um ato jurídico que é praticado pela pessoa voluntariamente. Ela restringe o seu bem. Como assim restringe? Sim, porque hoje em dia um imóvel, penso eu, ele é um ativo que você pode utilizar para muitas coisas. Você pode dar ele garantia e tirar um crédito que vai fazer você poder fazer outros negócios, alavancar sua vida, né? Então, o imóvel é um ativo normal. Então, se você opta por não utilizá-lo desse jeito, você pode também escolher colocar cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Então, inalienável, você mesmo diz que você não pode vendê-lo. Você cria uma regra para não venda desse imóvel. Impenhorabilidade, os credores não usem esse imóvel para buscar seus créditos, não aceitem esse imóvel. Você está dizendo, ó, esse imóvel é inaceitável para a garantia de um crédito. Então, impenhorabilidade. Incomunicabilidade, ó, quem vai se casar com um filho, com alguém que ganhou esse imóvel, não vai participar, já fique sabendo que não vai participar de uma eventual meação, né? Não vai participar desse bem porque ele está clausulado com incomunicabilidade. Então tem essas 3 cláusulazinhas que são possíveis de colocar. Essas são proteções voluntárias. Então eu trouxe aqui só para lembrar para vocês, porque tem relação com esse tema, que acontece realmente. Eu já tive casos de cliente que saiu de uma sociedade empresária já há muitos anos e ficou anos depois, começou a ser procurado pelos credores dessa sociedade, faziam desconsideração da personalidade jurídica, buscavam os ex-sócios, não tinha mais nada a ver com isso. Então, como ele tinha só o seu imóvel, né, da sua família, a orientação dada a ele foi o seguinte: olha, clausula lá como impenhorável, para que você não fique perdendo tempo e dinheiro tendo que fazer um monte de embargos de terceiros, um monte de ações judiciais. Então já fica lá o alerta, pronto, preparado para os credores. Olha, não adianta vir que não tem nada a ver, esse cara nem faz parte mais dessa sociedade. Bacana? Então é isso, pessoal. O artigo 1848 traz isso. Tem sido bastante rigorosa a exigência de uma justa causa, né? Então uma motivação. Então, o jurisprudente, às vezes, pode derrubar essa clausulação se não tiver uma justa causa, porque a lei fala que deve ter uma justificativa. E diz o seguinte, ó, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá? Uma justificativa bacana. Um instituidor quer assegurar o sustento e a moradia de um herdeiro que tem um histórico de dificuldades, de má gestão, uma justificativa, né? Então, ele doou com essa restrição, está lá o motivo pelo qual ele fez isso, tá? Preservação do imóvel familiar histórico, uma família tradicional na cidade, e ele não quer que isso seja perdido no futuro, então tem um motivo histórico, né? Então, esta justificativa que a lei exige, é bacana que a gente se preocupe quando o cliente quer estabelecer esse tipo de restrição. É legal que a gente busque essa justificativa, que é isso que vai dar a legitimidade para a proteção. Bom, olha só, pessoal, e para fechamento, retomando o nosso assunto lá da prova, da presunção probatória do tema 1261, eu também fiquei me perguntando, para trazer para vocês aqui, exemplos que poderiam demonstrar que a garantia da hipoteca não foi usada a favor da entidade familiar, e por isso deveria, então, subsistir a proteção do bem de família. Então, eu anotei aqui 3 exemplos bem legais, tá? Desvio de finalidade ou fraude por terceiro. Então, se descobre que tinha lá um gestor, um executivo da empresa que estava malversando o dinheiro da empresa. Então, teríamos uma comprovação de que não veio em benefício da família, houve uma má gestão, uma gestão dolosa contra os interesses da empresa e também, por via de consequência, contra os interesses da família. Então, é um exemplo legal, embora de difícil prova, né, mas é um exemplo legal.
Ou um dos sócios, imagina que só um do casal é sócio, e aí ele é o único sócio da empresa, e só um do casal é o sócio. Tá? E aí ele pega essa grana para financiar um hobby dele, no interesse individual dele, ou para bancar seus cavalos, suas apostas, seu barco, sei lá, alguma coisa que seja um hobby que só ele tinha esse interesse. E ele ficava enganando e tirou essa vantagem da família. Então também seria uma prova interessante de ser produzida, tá? E o recurso, o terceiro exemplo, o recurso, então, foi obtido pelo casal, mas esse recurso foi utilizado para bem de beneficiar uma outra negociação, né, em benefício de uma outra pessoa que não é a entidade familiar, como um empréstimo, né? Então, fiz um empréstimo lá para, por exemplo, colaborar lá com um hospital de alguma pessoa, alguma situação de um terceiro, não diz respeito diretamente à família. Então, estou trazendo esses exemplos, mas isso aí pode se multiplicar, né? E isso, claro, vai demandar a interpretação do juiz, mas só para vocês verem, para vocês terem a criatividade, o estímulo da criatividade, que a gente sempre pode, num caso concreto, entrevistar mais profundamente o nosso cliente e descobrir as oportunidades de defender o seu direito dentro daquilo que é o correto e o justo. Bacana? Gostaram desses exemplos finais aí? Fez sentido para vocês? E espero que ele tenha servido também para nos dar mais consciência da gestão também dos nossos bens, né? Espero que vocês aproveitem, então, esses entendimentos aí e utilizem com sabedoria na prática profissional, na vida de cada um. Valeu? Valeu demais, então. Até a próxima. Não esqueçam de compartilhar o nosso encontro de hoje para as pessoas terem essas informações, né, que a gente considera que são importantes. Ajudariam aí muitas defesas de muitas pessoas. Às vezes termina o caso e a gente fica pensando, puxa, eu podia ter produzido essa prova. O juiz vai lá e julga. Ah, tu perdeu porque tu não produziu essa prova. E você pensa, puxa, mas eu podia ter produzido essa prova. Tá aí a consciência da situação. Valeu demais, um abraço,